Boa noite, amigos! Espero que todos estejam bem. Hoje, mais uma das belas reflexões de Emmanuel. No livro Pão Nosso, no capítulo 121, intitulado Monturo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Monturo. O que significa monturo? Monte de coisas asquerosas, repulsivas, monturo de imoralidades. Bom, Emmanuel traz para nós um versículo 35 do capítulo 14 de Lucas, onde Jesus diz o seguinte: nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nessa passagem, Jesus fala em parábolas, explicando a todos sobre como proceder, ser um bom discípulo. Nesse versículo, Jesus dá um exemplo. Ele diz que o sal é bom, mas se ele estragar, perder a sua qualidade, como há de salgar? Não vai servir nem para o monturo, ou seja, para o lixo, né? Então, Emmanuel nos dá uma pequena explicação e diz que Jesus emprestou significação ao monturo. Ele diz o seguinte, Emmanuel, diz o seguinte, que terra e lixo, nessa passagem, reveste-se de valor essencial, muito importante. E ele continua dizendo que a primeira, que é a terra, realizaremos a semeadura. E com a segunda, que é o monturo, é possível fazer a adubação, onde se faça necessário. Então, se a terra não está muito boa para o plantio, para a semeadura, o que a gente faz? A gente aduba, não é? E a gente usa muitas vezes adubo orgânico, né? Que vem do próprio lixo, restos de cascas, frutas, né? Que dá esse adubo tão necessário ao nosso solo. E ele continua dizendo: grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos antigos fariseus, foge ao primeiro encontro com as zonas estercorárias, ou seja, aqueles organismos que crescem lá no esterco, no lixo mesmo, aqueles bichinhos, né? Então, essas zonas estercorárias que o Emmanuel fala aí, do próximo, da outra pessoa. Entretanto, tal se verifica porque eles desconhecem as expressões proveitosas. Como é importante a gente perder no maior tempo, ou seja, nós fugimos de certas oportunidades que nós temos e de sentimentos que ainda não foram lapidados. E se nós percebermos o quão valioso é poder estar em contato, veríamos o tanto que essas zonas estercorárias do próximo nos ajudaria a ser pessoas melhores, até mesmo nós, viu? Emmanuel continua dizendo que o Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. E ele dá um exemplo, olha só. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizavam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas, propriamente humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido dos seus corações. Ele diz aqui que tanto José como a Maria, eles não fraquejaram diante do que havia para eles, não. Vamos colocar no lugar dos dois. Naquela época, né? José namorando, de repente Maria parece grávida, todo mundo pensou, meu Deus, adultério. Viajar depois, quilômetros e mais quilômetros, fazer um cadastramento, que José foi lá fazer o cadastramento, Maria grávida, quase na hora de ganhar o neném, viajando num jumentinho, várias outras situações que eles passaram. Não houve fraqueza, gente, deles. E o mesmo não sucedeu com os apóstolos. Eles tiveram fraquezas, como nós mesmos temos a todo momento. Pedro mesmo, ele foi um que por um momento, talvez de medo, insegurança, negou Jesus. E assim todos eles tiveram dificuldades e recorreram à fonte das lágrimas do remorso. São fraquezas humanas, né, que precisamos passar para fertilizar os nossos corações.
É através desse monturo que vamos ver o tanto que precisamos nos melhorar. Emanuel, então, ele chega e nos faz essa pergunta aí, ó. De quanto adubo dessa natureza, né, lá do monturo, precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançar a gloriosa posição em que se destacaram. Então, gente, foram muitas lágrimas escorridas desde o monturo. O monturo representa essa parte ainda sombria, típica do nosso ser. Emanuel, ele enfatiza o quê? Transformemos nossas misérias em lições. Essas misérias que Emanuel fala aqui é que nós temos, são esses defeitos que ainda nós nos transformamos ainda em virtudes, que a gente precisa transformar. E ele continua dizendo: identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Convertamo-nos em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema dos nossos grandes males. Que lição, Emanuel! Nossa, maravilhosa! Ou seja, gente, que possamos identificar o monturo que a nossa própria ignorância amontoou em torno de nós, a nossa arrogância, o egoísmo, a vaidade. Então, se nós trabalharmos a nossa humildade, paciência, tolerância, estaremos dando soluções favoráveis a esses grandes males. É uma lição para refletirmos, porque Jesus disse lá, né, no versículo 35 de Lucas 14, nem presta para a terra, nem presta para o monturo. Então lança fora. Eu não quero, né? Olha só, naquela época, tudo que saía da terra, como hoje também, era muito importante. Por isso Jesus usava essas parábolas, né? Da terra, do lixo, para eles entenderem. Então, se o monturo, que é aquele que sai lá daquele lixo, né, servia para adubar a terra, que nós possamos usar e refletir sobre o nosso monturo e transformá-lo em virtudes e não ser lançado fora sem uso, né, prejudicial para mim ou para o meu próximo. Vamos pelo menos tentar, né, domar as nossas más inclinações, né? Bom, essa seria a mensagem que Emmanuel traz para nós essa noite. Eu deixo aqui o meu boa noite a todos, que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade, se assim nos for permitido. Beijos! Tchau, tchau!